Tá bom, vamos chamar o Pedro Vasconcelos aí, que nosso Agora. próximo convidado, né? O Pedro Vasconcelos, que é diretor de governança da Secretaria dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura. Mais uma coisa que está renascendo, enfim, que está vindo depois das trevas do bolsonarismo, não é isso, Mafê? Isso aí, vamos lá chamar Pedro Vasconcelos, ele que vai falar sobre essa importante ação, uma ação estratégica do Ministério da Cultura, e é um prazer recebê-lo, porque é um amigo de longuíssima data, muitas histórias e caminhadas temos juntos. Bom dia, Pedro Vasconcelos, seja bem-vindo ao Café da Manhã do DCM. Bom dia, Maria Fernanda, bom dia, Leandro. É um prazer enorme para mim estar aqui com vocês no DCM, esse programa que eu já sou fã e acompanho muitas vezes, e Leandro, e particularmente desde que a Maria Fernanda entrou no Café da Manhã do DCM, aí a minha audiência ficou mais ainda. Tudo mudou, né? Então, nós somos amigos de longa data, né, aqui do lado do Rio Grande do Sul. Você também é de Jaguarão, Pedro? Não, eu sou de Pelotas, que é uma cidade perto de Jaguarão. Bem perto, verdade. E a gente se conhece dessas andanças lá, né, Maria? Lá do movimento estudantil e de juventude. Na época, acho que a Maria estava na Universidade Católica, eu estava lá na Federal, e a gente se conheceu nessa época, mas depois de outras andanças na área da cultura, né? Aí nos últimos anos. Vocês dois foram secretários de cultura municipais, não é isso? Contemporaneamente, né? Isso. Eu estava lá em São Leopoldo, fui secretário de Cultura de São Leopoldo por alguns anos. Aí a Maria Fernanda estava em Jaguarão, secretária de Cultura e Turismo de Jaguarão. Só que ela, não sei se São Leopoldo, mas ela em Jaguarão conseguiu levar o Belchior para Jaguarão. Não sei se você não, essa façanha eu não consegui. Você não teve esse cabedal, não, né? Não tive. Até sou uma pessoa articulada, mas não tanto quanto ela. Não, ela não só levou o Belchior, ela encontrou o Belchior, estava sumido há 2 anos. Exatamente, ela resgatou ele do. Ele levou para Jaguarão. Essa história é ótima, né? Essa história é maravilhosa. Não, e a foto dela? Já parece que encontrou um fantasma. E o melhor, né, Mafê, foi a declaração dele, que foi muito boa. Como é que era? Eu disse para ele, quando é que tu vai? E ele disse, não, eu já fui, já não estou mais aqui. Eu já fui. Você que acha que ainda está me vendo aqui. Eu já fui, é um holograma. Muitas histórias no Rio Grande do Sul. Maravilhoso estar conversando aqui contigo. Eu tive recentemente no Ministério da Cultura para um café da manhã com a Margarete Menezes e fiquei fascinado, porque eu adoro ela, eu sou da Bahia, sou de Salvador. Achei tudo lindo, porque aquilo, a cultura tinha se transformado num horror, um horror dentro do horror. Outro dia eu vi aquele Mário Frias na Jovem Pan, ele é a transfiguração do horror. Sim. E, de repente, estava a Margarete Menezes, que entrou cantando e saiu cantando, estava do lado do secretário executivo, um cara que dominava o tema, o Márcio, né? Uma coisa assim, eu saí encantado. Ela falou, pô, que energia, né? Que coisa diferente, né? Sensacional. E uma das coisas que eu não pude conversar na época, que eu queria entender melhor, era a questão dos pontos de cultura, que foram muito, muito caros ao Gilberto Gil, quando ele foi ministro da Cultura, e que sempre foi um efeito, digamos assim, transversal nas políticas culturais do PT. Eu queria saber como é que está isso hoje, como é que isso vai funcionar, enfim, o que está sendo feito nesse sentido. Legal. Inclusive, eu já vi você mencionar esse tema em outras conversas aqui, né? Eu vejo que você é um cara também que acompanha nossa pauta aqui da cultura. Mas, Leandro, o que eu posso dizer, assim, né, desse novo momento? Primeiro, que eu acho que a escolha da Margarete Menezes para ser ministra da Cultura é uma daquelas jogadas de mestre do Lula, né? O Lula é um mago da política, né? E não é uma coincidência que o apelido carinhoso da Margarete, das pessoas que estão no entorno dela, é maga, né? É a maga afropop, né? Que essa figura, é uma energia, e ela é uma artista muito experiente, com uma carreira consolidada no cenário nacional e internacional, conhece muito a cultura brasileira, tem muitas relações no Brasil e fora, e tem uma força e uma energia da mulher negra, de uma figura assim da Bahia, desse nosso solo tão
fértil, né, assim que é essa cultura baiana e essa influência afro-brasileira, né, e que ela encarna muito bem. Então eu acho que o Lula assim acertou muito, porque num momento como esse que a gente está vivendo no Brasil, uma figura como ela vai fazer toda a diferença, na minha opinião, e não é uma escolha qualquer, né? Eu acho que assim é uma escolha muito assertiva e que dialoga com esse momento novo que a gente está vivendo no Brasil. E a equipe, obviamente, que a Margarete e o Márcio montaram, ou estão terminando de montar, também uma equipe muito diversa, muito qualificada, com uma representação de diferentes segmentos da cultura, de opiniões, de regiões do Brasil, étnica, de diversidade sexual. Então tem também essa energia boa de que seja, né, um ministério que vem conectado com as questões contemporâneas, né, que estão colocadas para a cultura brasileira e para esse novo momento que o Brasil está vivendo. E eu, obviamente, estou muito orgulhoso, muito feliz de fazer parte desse time, dessa equipe, e fiquei com uma tarefa que é uma tarefa também, na minha opinião, das mais nobres, que é de cuidar dessa territorialização do Ministério da Cultura, que é justamente essa implantação dos comitês e dos escritórios estaduais do Ministério. O Ministério antes não tinha uma estrutura capilarizada em todos os estados, institucional, como vai ter agora com escritórios. A gente chegou a ter regionais em alguns estados brasileiros, nas regiões, chegamos a ter 9, 10 estados, mas nunca tivemos, né, uma estrutura tão capilarizada como nós vamos ter agora. E os comitês são uma ideia que o Lula está trazendo, começou na campanha esse debate, essa ideia, de você ter uma presença do Ministério de governança conjunta, diálogo com a sociedade civil, permanente, em todos os estados brasileiros, em todo o território nacional, não pensando apenas em instâncias nacionais de participação em governança, mas pensando nesse diálogo com o campo cultural, com os artistas e com a sociedade brasileira em todos os estados. Por que eu estou falando isso, Leandro? Porque os pontos de cultura, que são talvez a principal inovação que a gestão do Gilberto Gil e do primeiro mandato do Lula trazem, que era a ideia de você reconhecer os fazedores de cultura, os grupos culturais que já existem no território brasileiro, com toda a diversidade que nós temos, você reconhecia, apoiava financeiramente, fazia um fomento a esses grupos e a esses coletivos, e você viu muita coisa florescer, uma rede se articular, né, uma articulação dessas grandes bacias culturais que formam o Brasil de forma mais política, organizada, enquanto uma política pública, né? Então foi uma revolução os pontos de cultura. E agora a gente retoma esse programa. O Zulu Araújo é o secretário da Cidadania e da Diversidade Cultural, tem a missão, né, e a responsabilidade dessa retomada, e o nosso companheiro também, que já teve com vocês conversando, João Pontes, vai ficar responsável pelo programa Cultura Viva, e esse lançamento dos novos editais, que eu diria assim, uma nova rodada de pontos de cultura que vão vir em todo o território novamente, e com os recursos da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc II, que começa a ser repassada no final desse ano, a Lei Paulo Gustavo agora no primeiro semestre, nós vamos poder também fortalecer ainda mais essa rede de pontos de cultura. Vamos entender essa rede de pontos de cultura, Leandro, como uma ideia dessa capilaridade no território, o Gil chamava de doinho antropológico, que é uma coisa essencial para uma política pública que consiga dar conta dessa riqueza cultural que é o Brasil. Porque você não pode ter programas de apoio e fomento totalmente segmentados também, que você só vai olhar o audiovisual, só vai olhar a música, só vai olhar o teatro, só vai olhar o circo. Não, você precisa ter programas também que consigam olhar a base do território, quem está fazendo cultura comunitária nas periferias, nas favelas, nos territórios mais distantes, na zona rural, nos pequenos e médios municípios, né? O Brasil tem por conta da sua extensão territorial e da sua diversidade cultural, né, tem uma gama muito grande que o Estado brasileiro precisa reconhecer e apoiar. Então, a previsão é que se lance agora em abril os novos editais desse programa da Política Nacional Cultura Viva, que é o programa Pontos de Cultura e toda a sua variedade, pontos de leitura, pontos de memória, pontinhos, pontões, né? Os pontinhos trabalhavam com a questão da cultura e infância, os pontões eram pontos de articulação no território. Você tem aí uma gama muito interessante. E esses comitês, que é a tarefa que ficou delegada para nós aqui da Secretaria dos Comitês, né? Que vai cuidar
da participação social e dessa relação federativa, os comitês vão ser uma instância de articulação e debate público do campo cultural sobre os temas. Então, a gente tem uma agenda nacional estratégica, que a gente imagina começar agora, em março, no debate mais aberto com a sociedade civil no Brasil, e até o final do governo, tem sempre algum tema nacional que nós vamos estar colocando para o debate. Nós vamos fazer isso através de uma plataforma virtual e vamos fazer isso através de caravanas e uma presença dos agentes do Ministério e também das entidades parceiras que nós vamos construir com a sociedade civil, através daquela lei 13.019, que é a lei do MIROSC, né, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Nós vamos fazer uma grande chamada pública também para a constituição de uma rede de entidades parceiras do Ministério na execução desses comitês, que vai ser essa extensão territorial, que vai pensar numa dimensão de comunicação comunitária, social, pública, redes sociais, internet. Então, o MINC articulando esse tema da comunicação com a sociedade civil, vai pensar numa dimensão de formação. Então, nós vamos ter um grande programa de formação em direitos culturais, economia da cultura, participação, democracia, pensando também os temas da cidadania atuais, né, direitos humanos, diversidade e tudo mais. Então, nós vamos ter um programa de formação que vai ter como público principal os gestores culturais, os agentes culturais, a sociedade civil organizada da cultura nos conselhos, nas entidades, nos coletivos, para a gente poder também elevar o nível, né, dessa militância toda no campo cultural que tem sido tão importante para a democracia no Brasil, elevar o nível em termos, né, de formação e capacitação, né, das políticas, mas também de entender esse momento que o Brasil está vivendo, ou seja, a gente não pode descontextualizar esse momento dificílimo, essa guerra que o país está vivendo no campo cultural. A cultura vai ter um papel nisso também, né? Então, uma ação de comunicação, uma ação de formação e uma ação de mobilização e articulação territorial. Essa ação nos territórios que o MINC vai fazer vai ser feita junto com a sociedade, né? Por isso que também tem uma novidade aí, porque a gente bebe na experiência dos pontos de cultura, a gente bebe na experiência da mobilização da sociedade civil na Aldir Blanc e na Paulo Gustavo, e a gente avança para uma perspectiva talvez um pouco mais ousada de governar junto com a sociedade. Então, o que eu acho que o presidente Lula está pensando e queria dizer quando ele estava falando desses comitês e do Ministério perto da sociedade civil? Para contrapor um período autoritário, de censura, de perseguição e de ridicularização do campo cultural brasileiro, um ministério profundamente enraizado no território, discutindo os temas, ajudando a sociedade civil a avançar nesses debates e junto com a sociedade civil, e não uma lógica de cima para baixo, né? Então, esses comitês, eles têm a seta do ministério para a sociedade, mas da sociedade para o ministério, e numa interação que a gente entende que vai ser uma sinergia muito positiva para todo o setor cultural. Então é isso, assim, eu já falei demais, já me estendi, mas estou misturando os dois assuntos, né? Respondendo a sua pergunta dos pontos, mas legal. Falar também dessa novidade. E até para você respirar um pouquinho, peraí. Você engatou, não, foi ótimo, maravilhoso. Eu queria só entender, assim, do ponto de vista mais prático. Tá. O que é exatamente um Comitê Estadual de Cultura? É um escritório onde vão estar funcionários do Ministério da Cultura como ponta de lança de projetos do Ministério da Cultura nos estados, ou um escritório que vai agregar ideias próprias, agregar valores próprios, conversar com artistas locais e criar políticas locais de cultura? Então, do ponto de vista prático, é importante separar os escritórios dos comitês, porque os comitês são uma instância de articulação e iniciativas do Ministério da Cultura em parceria com a sociedade civil através desses termos de colaboração. Então, nós vamos fazer um edital de chamamento público, nós vamos repassar um recurso para essas entidades. Então, o comitê vai ter esse papel de formação, comunicação, articulação no território e de estar discutindo e formulando políticas nacionais e não locais. A ideia é que o comitê não vai discutir a política de cultura do Estado YZ ou X. A ideia é que o comitê estadual ele seja uma instância de relação direta do Ministério com a sociedade civil lá no Estado, para que a gente possa ter essa capilaridade, para que a gente possa ter essa democratização
do debate e não ficar ele restrito a poucas pessoas, ou que estão lá no Conselho Nacional, ou que estão em algumas instâncias nacionais que já existem. Nós vamos ter esse ano uma conferência. Então, a conferência é o momento de todo mundo participar, dos municípios, estados, até chegar numa etapa nacional. Mas os comitês vão ser uma instância permanente de diálogo lá nos estados e relativas à política nacional, tanto da cultura quanto de outras áreas do governo federal. O escritório é um suporte operacional e logístico e uma representação institucional do MINC. Então, o escritório também tem outras atribuições de oficinas, de capacitação, de atendimento ao público lá no Estado, mas ele não é a instância de governança e diálogo. Ele é a base e o suporte operacional, entendeu? Então, na verdade, vai estar a serviço do outro, vai estar dando essa estrutura e esse suporte para o outro funcionar com, digamos assim, a abrangência que a gente pretende, né? Eu vi no Twitter da Margarete um vídeo dela com a primeira-dama, a Janja. Não sei se já fala Janja Luda da Silva, Janja, a primeira-dama. Janja da Silva, é. A Janja da Silva. Que ela estava lá, foi conversando, tal, me pareceu que ela foi lá saber se estava tudo caminhando certo, se estava tudo da maneira como talvez ela tenha organizado. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Essa diretriz aí dos comitês estaduais de cultura é uma diretriz do Palácio do Planalto ou foi uma coisa pensada no Ministério da Cultura? Por que a Janja está nessa organização? Eu entendo que essa ideia ela surgiu com força na campanha do presidente Lula de 2022. O Lula fez uma rodada de assembleias e de escutas ao setor cultural em todos os estados onde ele circulou o ano passado, que é uma coisa inédita. Eu acho que uma das coisas que explica a importância que o Lula está dando para o campo da cultura nesse seu terceiro mandato é essa escuta ativa que ele fez o ano passado. Foi uma iniciativa que partiu dele e da Janja. A Janja me parece que estimulou muito o Lula nessa aproximação com os artistas. Então teve uma pequena conversa, que foi um dia na casa da Daniela Mercury, aí teve outra, falou, vamos fazer uma dessas em cada estado? Vamos. E aí, de repente, isso se tornou um evento de 300, 400, 500 pessoas em cada estado, que o Lula ouviu a toda a diversidade cultural brasileira. E aí, Leandro, me parece que a partir daí se formula uma ideia de você ter não só a recriação do Ministério, mas você ter também a criação de uma estrutura em cada estado onde essa movimentação toda do campo cultural pudesse se expressar, participar e articular junto com o Ministério. E aí, então, essa proposta nasce daí. Nasce dessa discussão toda na campanha, etc. e tal. Quando chega o grupo de trabalho da transição, a gente transforma essa proposta numa proposta objetiva, que é a criação de uma secretaria que vai ter uma estruturação X, né, de presença territorial, e aí a gente dá essa roupagem, essa ideia desses comitês, dessas atribuições, fortalecendo a dimensão da democracia e da participação social, fortalecendo a ideia da educação popular e da formação cidadã, fortalecendo a ideia de uma comunicação democrática, livre, plural e ativa nas comunidades, e a ideia também de você ter um mapeamento do setor cultural e oferecer todos esses serviços que o MINC oferece, né, de forma mais próxima do cidadão. Então, a gente acabou dando um contorno, talvez mais técnico, de política pública para essa proposta que surgiu, e aí a gente vem conversando, tanto com ela quanto com ele, desde novembro. Ontem ela esteve aqui para saber como é que foi essa discussão, como é que estava essa discussão. Acho que foi uma discussão muito profícua, foi um debate de 2 horas, ela falou muito, deu muitas ideias com a ministra Margarete, com a equipe aqui, o secretário Márcio, também a secretária Roberta, e a nossa equipe dos comitês, e logo nós vamos ter uma conversa com o presidente Lula para apresentar para ele essa ideia mais acabada, né, e a partir daí, então, a gente iniciar um processo aberto com a sociedade civil. Então, eu diria que nós estamos na etapa final de formulação, de ajuste fino disso, mas é uma política que vai ser acompanhada de perto pelo presidente da República, pela Janja e pelo Palácio do Planalto. Isso está dado para nós aqui do Ministério desde o início do ano, desde a transição já, isso já estava bem claro, né? A narrativa bolsonarista, né, que vem desde as eleições de 2018,
fez questão, trabalhou, organizou, sistematizou essa narrativa para vincular, quase que de maneira hegemônica, a política cultural do Brasil à Lei Rouanet, justamente para poder atacá-la e atacar a cultura por esse viés. Como é que está sendo feita essa desconstrução, Pedro? Como é que as leis de fomento vão poder ser novamente naturalizadas como uma ferramenta de cultura qualquer e não como a hegemonia absoluta do que significa cultura no Brasil? Olha, essa é uma discussão, uma das que mais preocupa a ministra Margarete e a nossa equipe aqui, porque vamos tentar ir para a origem da questão, né? Como é que nasce a ideia de que a Lei Rouanet, que é um instrumento de fomento à cultura, que existe desde 1991, né, que foi criado pelo Sérgio Paulo Rouanet, né, naquele período histórico, que era um outro período da cultura brasileira, no início dos anos 90, e que foi se consolidando como um dos principais instrumentos de fomento do Ministério da Cultura, junto com o Fundo Nacional de Cultura, junto com outros, né? Mas como é que essa lei se transforma nessa ideia negativa e demoníaca que o bolsonarismo construiu nesse último período? Eu acho que a origem disso está justamente na ideia de que os trabalhadores da cultura e a cultura brasileira não produzem nada de relevante para a sociedade, não contribuem com a sociedade brasileira, que esse trabalho cultural e artístico é uma coisa sem valor, sem importância, que não deveria ser uma preocupação do Estado, que isso no máximo é uma preocupação do mercado, e quem quiser viver do seu trabalho artístico viva, quem não quiser não viva, e o Estado não tem nada a ver com isso. E essa ideia, muito errônea, ela foi reproduzida ao longo de muitos anos no Brasil. Então, o preconceito com artistas existe há muito tempo, e ele digamos assim, uma das esferas por onde o campo conservador e de direita no Brasil disputa com o campo da esquerda e com o campo progressista há muitos anos, né, tentando desqualificar, tentando ridicularizar, tentando minimizar, etc. e tal. E tem um fenômeno que aconteceu, que também não é uma coincidência, que uma boa parte dos expoentes desse campo, dos pensadores, dos artistas, dos gestores e dos ativistas, foram se aproximando do campo progressista na medida em que a extrema-direita no Brasil resolveu atacar eles como inimigos, como alvo principal. E aí isso eu acho que acirrou ainda mais os ânimos dessa discussão. Basta ver o que aconteceu na Lei Aldir Blanc, né, que foi uma dificuldade enorme de você aprovar no Congresso e fazer o governo federal implementar, e depois a própria aprovação da Lei Paulo Gustavo, porque o governo brasileiro não queria, era contra dar qualquer tipo de auxílio emergencial para trabalhadores da cultura que ficaram desempregados na pandemia. E foram milhões de trabalhadores, foram 2,5 milhões de trabalhadores que ficaram desempregados, segundo os dados da pesquisa, digamos assim, mais aprofundada que a gente tem sobre isso. Então, essa origem desse preconceito com os artistas está na origem dessa demonização da Lei Rouanet. O Ministério da Cultura começou fazendo um trabalho bem didático e pedagógico nas suas redes sociais, ainda que é uma estrutura que a gente está montando e ainda, eu diria, né, assim, insuficiente perto da necessidade, né, de redes sociais e de comunicação do Ministério, né. Está começando num trabalho didático pedagógico explicando assim, para as pessoas o que é a Lei Rouanet, como ela funciona, como ela apoia os artistas e fortalecendo 2 argumentos principais. Ela é geradora de emprego, de riqueza e de retorno econômico para a sociedade. Cada R$1 investido em cultura retorna até 1,6, 1,8 reais na economia, que é uma taxa de retorno bastante significativa para um setor como o nosso. Então, a Lei Rouanet e todos os instrumentos de financiamento à cultura, elas têm retorno econômico para o país enorme, né? É um ativo muito importante. E, por outro lado, a Lei Rouanet tem como preocupação principal remunerar os trabalhadores, as áreas técnicas, os artistas, os produtores, toda uma cadeia produtiva que beneficia um conjunto de profissionais, né, qualificados, que se dedicam à tarefa, e não só ficar concentrando dinheiro na mão de quem já é muito rico, muito famoso, etc. e tal, como eles tentam usar como caricatura. Então, se você olhar os números da Lei Rouanet, a maneira como é distribuído, você vai ver que tem muita gente, tem uma roda aí girando enorme de eventos, de espaços culturais, de festivais, de atividades em todo o território nacional.
Tem uma concentração no Rio e São Paulo? Tem, é um problema histórico, que aí o Ministério da Cultura também, a partir desse novo decreto que vai sair pelo presidente Lula, agora nos próximos dias, e da nova instrução normativa, a gente também vai democratizar e vai atualizar essa estrutura da Lei Rouanet de forma a descentralizar o recurso e você ter mais facilidades para todo mundo acessar. Então tem uma preocupação de democratização desse instrumento também. Ele não é o único instrumento que a gente tem, é bom dizer. E se a gente for pegar a Paulo Gustavo, 3,8 bilhões de reais agora no primeiro semestre. A Lei Aldir Blanc, 3 bilhões por ano durante 5 anos a partir do final desse ano. A Lei Rouanet vai ser um instrumento de financiamento secundário do campo da cultura. O principal vão ser essas leis, que é o que a gente historicamente sempre defendeu, que é recurso direto de fomento na ponta, para os 5.545 municípios que o país tem e para os 27 estados, né, os 26 estados e o Distrito Federal. Então, nós temos agora novos instrumentos que foram conquistas da sociedade civil desse período recente, que agora nós vamos poder colocar em prática com o governo Lula, que transformam completamente o sistema de financiamento do Brasil, na área da cultura no Brasil. É uma nova era que nós estamos começando a partir desse ano. Imagina se nós conseguirmos esse ano executar o orçamento de 10 bilhões de reais que está previsto, é um recorde histórico, Leandro. É uma coisa que a cultura brasileira nunca viu, entendeu? Nos áureos tempos do governo Lula e Dilma, nós chegamos a 5 bilhões de reais, 6 bilhões de reais por ano, contando Lei Rouanet, Fundo Setorial do Audiovisual, IFAM, Patrimônio, PAC das Cidades Históricas e um monte de ações que tinham naquela época integradas. Hoje, você pegar 4 bilhões, 3 bilhões e passar para estados e municípios é uma revolução, porque esse dinheiro vai direto lá em toda a capilaridade do território. Por isso também que a gente montou essa estrutura de escritórios e comitês, para você também poder fazer o acompanhamento da execução desse dinheiro e dessas políticas lá na ponta. Mas então eu acho que é isso, a Lei Rouanet é um processo de educação e didático, assim, de explicar para as pessoas o que é, mas me parece que o que está em questão no Brasil hoje é o brasileiro precisa se orgulhar da cultura e dos artistas, e a gente precisa dizer em alto e bom som que a cultura é uma das maiores, se não a maior riqueza nacional. E isso não pode mais estar em questão. Eu acho que esse projeto, esse governo do Lula tem esse mandato, essa responsabilidade histórica, poder recolocar e reposicionar a importância da cultura brasileira no nosso país e num projeto de desenvolvimento nacional, né, diferente, alternativo a esse que a gente vinha vivendo até então. Pedro, essa alocação de recursos, 4, 5 bilhões de recursos para estados e municípios, essa estratégia prevê algum tipo de contrapartida para que esse dinheiro não caia nas mãos e seja utilizado por estratégias políticas regionais, por políticos locais, e acabe desaparecendo e não gerando nenhum tipo de retorno, nem nenhum tipo de politização das populações que são atingidas por esse recurso? Olha, esse é o esforço que o Ministério da Cultura vai fazer com as suas secretarias, as suas instituições vinculadas, que são o IFAM, o IBRAM, a Funarte, a Fundação Palmares, a Fundação Biblioteca Nacional, a Casa de Rui Barbosa e a Ancine, né? Então, essas 7 instituições e mais as 6 secretarias que compõem o Ministério vão fazer um esforço tremendo de garantir que esse recurso seja bem aplicado nas políticas culturais, que isso tenha o máximo de retorno para a sociedade e que isso possa ser democratizado em cada município, cada estado brasileiro, de forma que as pessoas que produzem cultura, os trabalhadores, os grupos, os coletivos e as pessoas físicas, né, possam acessar facilmente esse recurso, mas que a sociedade também possa usufruir dessas obras artísticas, de espetáculos, de dança, de teatro, de música, uma produção audiovisual enorme que nós vamos ter esse ano, né, desses 3,8, 2,7 bi são pensando em ações do audiovisual, então festivais de cinema, mostras, construção e equipamento de salas, né, reforma de salas, formação na área do audiovisual e uma boa parte para produção audiovisual, tanto de curtas-metragens, documentários, filmes de baixo orçamento, até longas e minisséries, que aí o dinheiro dos estados, né, que vai ser um valor maior, vai poder dispor para apoiar também grandes produções. Então, nós estamos preparando aqui uma regulamentação que sai agora em março. Essa regulamentação já tem esse olhar, Leandro, e essa preocupação das contrapartidas sociais, do acompanhamento da sociedade,
do retorno de interesse público desse investimento. Nós vamos estar acompanhando isso, mas eu tenho certeza que todo o dinheiro da cultura que é investido, né, na criatividade, ele tem um retorno automático, ele tem um retorno imediato para a sociedade, porque sempre aquele grupo vai estar buscando fazer uma apresentação ali na sua comunidade, no seu entorno, na sua cidade, na sua região, ou no seu estado, né, circulando e tal. Então, eu tenho certeza que vai ter muito retorno. A contrapartida prevista em lei é uma contrapartida social de que todos os filmes produzidos e todas as obras artísticas produzidas, elas também têm que ser disponibilizadas de forma gratuita na rede pública de educação, para estudantes da rede pública de educação, e também na rede de equipamentos culturais, centros culturais e pontos de cultura, enfim, estruturas que já estão estabelecidas no território. Então, há uma contrapartida social que é exigida pela lei, mas mais do que isso a gente está pensando justamente, né, num grande mutirão, num grande movimento da sociedade, do Estado, de forma conjunta, né, para esse recurso ser bem distribuído e ele dar todos os retornos também do ponto de vista culturais e educacionais e de conhecimento e de informação que a gente sabe que a cultura produz, né, para toda a cidadania, para toda a sociedade. Recentemente, Pedro, a gente conversou aqui, eu e Maria Fernanda, conversamos com a diretora de produção de conteúdo da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, Antônia Pellegrino. Ela disse que existe a intenção de se criar uma espécie de aplicativo, né? Na verdade, não, um aplicativo para uma área de streaming público da EBC, ou pelo menos incrementar um que já existe, para que se coloque gratuitamente uma série de produções brasileiras, de filmes brasileiros, tal, que já tem mais de 10 anos de lançado. Isso é trabalhado numa perspectiva junto com vocês do Ministério da Cultura, e você acha que por exemplo, esses projetos financiados por dinheiro do Ministério da Cultura já não deveriam entrar imediatamente de forma gratuita num aplicativo, num streaming como esse? Eu acho, inclusive, que tem formas da gente fazer isso, a produção audiovisual financiada com dinheiro público pela Ancine, por outros editais e programas da Secretaria do Audiovisual do MINC, e também em estados e municípios ou por universidades públicas, ele já pode, se ele tem a cessão dos direitos, a autorização, ele já pode ser veiculado, né, nas redes, na plataforma pública de streaming e na EBC. É feita uma curadoria também em relação a isso, para uma programação que existe já há muitos anos, ou seja, isso não é uma coisa que nós vamos começar agora. Mas o que tem de diferente, Leandro? Hoje tem muito mais produções, né? A própria política de financiamento do audiovisual, como se estruturou, se tornou mais robusta, financiou muitas produções, muita coisa boa. Então, hoje você tem longas, curtas, médias, microséries, minisséries, séries mais longas, muito qualificadas, que já estão produzidas, financiadas e pagas com recurso público, que poderiam estar sendo veiculadas também, algumas que inclusive já foram para os canais pagos da TV a cabo e poderiam entrar numa esteira, né, e tal, com a autorização e a permissão desses produtores, mas que isso não é nenhuma dificuldade, eu entendo. E as novas produções que vão vir agora também. Então, eu acho que vai ter uma sinergia aí muito grande entre a Secretaria do Audiovisual, a Ancine, a própria EBC, né, para que toda essa produção possa subir para a rede pública de TV e para as plataformas também de streaming, né, e o VOD, toda essa estrutura nova que está constituída aí pela TV digital, que a gente vai poder também dispor. Então, eu acho que vai acontecer uma sinergia muito forte, muito grande, e a partir deste ano de 2023, com todas essas produções produzidas pela Paulo Gustavo, a gente tendo um sistema de licenciamento simplificado e fácil, muita coisa vai poder subir também. A ideia é que esses nossos comitês, que esse diálogo do Ministério nos estados também possa ajudar a levantar essa curadoria, né? As obras que representam a cultura da Paraíba, do Acre, do Roraima, do Espírito Santo, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, do Tocantins. Quer dizer, você também poder mostrar essa diversidade cultural brasileira nas telas, tanto, né, no streaming como na TV aberta. Então, eu acho que isso vai ser muito, muito interessante, e acho que agora a gente também vai viver um novo momento, né, de muita coisa sendo produzida, financiada com dinheiro público, e o interesse do Estado brasileiro de promover e difundir isso, que antes não tinha, né?
porque essa política de desmonte da cultura também serviu para interesses estrangeiros alheios ao Brasil, né? Porque quem se fortaleceu foram as grandes estruturas da indústria de cinema, né, de outros países que não o Brasil, porque é isso que acontece quando você sufoca, né, a produção e o financiamento nacional, né? Pedro, essa política de desmonte da cultura, na verdade, de destruição da cultura, ela deixou sequelas estruturais muito graves, algumas delas talvez irreversíveis, que estão sendo agora dimensionadas por essa gestão da Margareth Menezes? Irreversíveis eu não sei dizer, não saberia responder. Algumas sequelas graves, acho que sim. Eu destacaria o que foi feito com a Fundação Cultural Palmares, talvez a fundação que foi mais atacada, mais enfraquecida, do ponto de vista institucional, de orçamento, de imagem e tudo mais, né? Aquela figura que estava na fundação realmente fez um trabalho assim de destruição muito pesado. Então acho que vai ser uma coisa importante para a gente reerguer, reestruturar e dar uma outra dimensão à Fundação Cultural Palmares. O IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, também sofreu um enfraquecimento e um ataque muito pesado, que vai demorar para se recompor, embora tenha uma equipe ali muito qualificada, de servidores, muita gente comprometida, né? Acho que ali tem um gap ali que nós vamos também demorar um tempo. E a estrutura do Ministério da Cultura como um todo foi muito enfraquecida de servidores, de orçamento, de cultura institucional e tudo, foi tudo muito destruído, assim, mas a gente, eu acredito que num período de 6 meses, 7 meses, recupera sua capacidade de operação, né? Que aí é esse esforço que nós estamos fazendo agora, e vamos intensificar nos próximos meses. Agora, sequelas assim irreversíveis, talvez a gente só vai se dar conta no andar da carruagem. Porque o IPHAN, por exemplo, é uma instituição estruturante, né? Uma instituição do Estado brasileiro muito importante de proteção do patrimônio que tem uma atribuição enorme. Talvez a gente ainda demore para entender o estrago todo que foi feito no IPHAN nesse período, né? Porque é uma instituição também que foi bastante atingida. A Ancine, o que aconteceu com a Ancine? Ela foi destruída? Não, ela foi paralisada. Ela é uma estrutura de funcionários muito qualificados, foi muito bem montada, muito bem estruturada, mas ela foi totalmente paralisada. Então, o que você faz? Você demora um tempo até que ela volte a ter uma capacidade operacional, né? Então, eles não conseguiram destruir, mas eles congelaram a agência para uma não ação, né? Aqui no Ministério a gente ouve relatos de servidores que falam assim... em alguns lugares, os servidores eram perseguidos porque queriam fazer coisas, queriam botar coisas para andar, queriam fazer as políticas sair, queriam que o dinheiro saísse, queriam lançar editais, e aí eles eram perseguidos, aí abriam um processo administrativo contra eles e tal. Então, aqui ficou uma sequela grande, que é esse medo dos servidores de fazer algumas coisas porque tiveram esse trauma da gestão anterior que perseguiu todo mundo. Agora, tem uns servidores aqui que resistiram, qualificadíssimos, técnicos, assim, da maior qualidade, da maior grandeza, que estão ajudando a gente a reconstruir o MINC, que certamente acho que vão dar uma contribuição também enorme para o país. E aí eu acredito que a gente vai recuperar a capacidade desse ministério, não tenho dúvida, né, assim, de atender a sociedade brasileira e atender a todo o campo cultural nesses próximos anos, com a dignidade que a cultura brasileira merece, né? Pedro, qual o papel da cultura no enfrentamento ou na desbolsonarização da sociedade brasileira, no enfrentamento ao fascismo e na desbolsonarização? A gente fala muito sobre isso aqui e temos uma preocupação dessa semente do mal que foi plantada nesse período, e eu queria te ouvir assim, qual a tua percepção sobre isso e qual tu acha que é o papel estratégico da cultura nesse sentido? Legal. Acho que esse é um grande desafio também, né, que está colocado, porque o que nós vimos nesses últimos anos é a ascensão de um pensamento radical, extremista, de direita e de uma maneira muito violenta, muito agressiva na sociedade brasileira, e que esse processo não pode ser reconhecido como mais uma das correntes de pensamento do debate democrático no Brasil. Então vai ser necessário
o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, o Ministério das Comunicações e a estrutura toda do governo federal, que tem influência nesse campo das ideias e no campo cultural e do pensamento, a gente poder tratar as coisas como tem que ser tratadas. Quer dizer, nós não podemos considerar que o fascismo e que um pensamento que quer eliminar os que pensam diferente, ou os que são diferentes de mim, por alguma condição cultural, histórica, étnica, ou seja lá de comportamento, que eu queira eliminá-los. Não cabe isso na estrutura da democracia, não cabe isso na estrutura da república, não cabe isso nesse Brasil contemporâneo do século XXI, que nós vínhamos, inclusive, num processo de avanço civilizatório e de conquista de direitos bem interessante, que foi radicalmente e duramente interrompido com o golpe na presidenta Dilma. Então, eu entendo que nós vamos ter um papel e uma atribuição nesse debate. Ele não é só nosso, do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, das Comunicações, de outras estruturas da própria, né, a gente falou antes da EBC, também vão ter um papel importante nisso. Acho que ela é uma tarefa de governo, né, pensando nesse tempo histórico. Nós não podemos, daqui a 4 anos, olhar para o Brasil e para o pensamento da população brasileira e identificar que essas correntes de pensamento extremistas e fascistas tenham ganhado ainda mais espaço. Quer dizer, tem que ser o contrário. A gente tem que ter conseguido avançar num pensamento democrático, num pensamento de solidariedade, de direitos humanos, de respeito, promoção e proteção da diversidade que constitui o nosso país. Eu acho que esses valores, né, que a própria Constituição brasileira já consignou, a gente precisa recuperar. Então é um trabalho que parece óbvio, né, mas que esse bolsonarismo que tu chama, né, esse movimento nos últimos anos nos obriga a recolocar esse debate de novo em tela, porque não é possível, né, que eu conviva com colegas, com familiares, com pessoas em diferentes espaços da sociedade que acham razoável que eu possa morrer porque eu penso diferente delas, ou que acham razoável, né, que eu possa ser eliminado fisicamente porque eu penso diferente delas, ou que eu possa ser humilhado publicamente porque eu penso diferente delas. Isso não condiz com a sociedade democrática que a gente quer construir. E a gente sabe que isso é um esforço histórico, né, no Brasil, que não é também um esforço novo, mas tem uma novidade, que é essas catacumbas, né, esse caldeirão da Idade Média que foi destampado, ele precisa ser tampado, né, e aí a gente poder também respirar, eu acho assim, um ar, né, de democracia, de direitos, né, e de civilidade no nosso país, e acho que quem tem condições de construir isso mesmo é o Lula, e é esse campo que elegeu o Lula, e acho que a gente vai ter que dizer isso também com todas as letras, né, muitas pessoas foram ludibriadas, foram enganadas, e outras aderiram mesmo a esse tipo de pensamento, a gente vai ter que poder dialogar com elas em todas as esferas, eu acho. O Pedro, essa ideia de comitês estaduais, existe uma estratégia para transbordar isso para fora do Brasil, também ter comitês internacionais, comitês semelhantes a esse, mas agindo em lugares específicos, em capitais ao redor do mundo? Ou até mesmo, só complementando essa pergunta do Leandro, porque dialoga um pouco com as questões binacionais, né? Por exemplo, nas cidades de fronteira, da gente poder trabalhar. Nós tivemos uma experiência que era dos comitês binacionais, a época do Juca Ferreira, enfim, que se criou as fronteiras culturais. Tem alguma caminhada nesse sentido, um acúmulo, e essa ideia dos comitês também dialoga um pouco, Pedro, com aquele trabalho que o MEC do Uruguai tinha, que era de descentralização, é um pouco naquele sentido de ter o MEC presente nas regiões? Eu acho que dialoga, sim, Maria. Acho que tem também aí um ponto de contato com essa ideia, né, da presença do Estado nos territórios, de uma presença ativa, proativa, de diálogo, de interação, digamos assim, num outro patamar, né, que não seja numa lógica de levar a cultura, né, porque isso não existe. A cultura já está colocada, já existe em todos os lugares e onde as pessoas vivem e se reúnem. O papel do Estado é apoiar, é dar condições, dar estrutura, incentivar,
né, garantir as condições para o desenvolvimento, né? Então, essa lógica de que não é o Estado quem produz cultura apenas, é a sociedade, e o Estado tem um papel de apoiar. Então, acho que isso sim está na origem disso, tem esse pensamento, mas assim, nós não chegamos a pensar numa estratégia de internacionalização, até porque, vamos lá, numa relação, digamos assim, de integração do continente latino-americano e agora da retomada da Unasul e da CELAC, nós vamos ter um diálogo com os nossos parceiros aqui. A Margarete Menezes acaba de assumir a presidência pro tempore da reunião de ministros de cultura do Mercosul, então ela que vai conduzir essa discussão da cultura no Mercosul nos próximos 6 meses, né, que são, a cada 6 meses troca o país que fica à frente dessa iniciativa. Ela vem conversando aqui com a equipe de uma série de ideias e interações. A gente vai levar um pouco essa discussão também dos comitês e dessas estratégias novas para esse diálogo, mas eu entendo que esse é um diálogo muito respeitoso, muito assim, fraterno, no sentido também de conhecer outras experiências que os outros países desenvolvem, como a Colômbia, como o Chile, como a Venezuela, como o México, que tem experiências na área das políticas culturais assim incríveis e com as quais o Brasil também já interage há um bom tempo, e que a gente possa sempre pensar em estratégias de diálogo e de aproximação, de interação entre os nossos fazeres culturais e os artistas e essa criatividade. Eu não acho que seja correto a gente pensar numa reprodução de modelos pura e simples de um país para outros. E, na verdade, o programa Cultura Viva acabou ganhando essa esfera. Ele foi criado no Brasil, começou por uma experiência brasileira e depois ele acabou se esparramando pela América Latina, numa interação interessante de esses países irem identificando que essa poderia ser uma boa política também e tal. Então, hoje no Peru tem, na Argentina tem, em vários países aqui da América do Sul, na Bolívia também tem, experiências de pontos de cultura. Eu acho que essa experiência dos comitês ela pode servir de referência para outros países e tal, mas ela está recém começando, né? Então acho que também ela tem que amadurecer e dar frutos para daí também a gente poder pensar nessa articulação. Certamente ela vai chamar a atenção, eu acho, de outros países e o Brasil é uma referência natural, né, nesse debate, não só aqui na nossa região, mas no mundo, como o Leandro falou antes também, tem várias experiências de política cultural que o Brasil criou que se tornaram referências para o mundo. Uma delas é a que o Sérgio Manberti conduzia no MINC, na gestão do presidente Lula, que era a da Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, o conjunto de editais que foi construído e foi lançado para povos tradicionais, para culturas indígenas, para a população LGBT, para idosos, para crianças, para a política, né, da infância. Então, a CID, na época, lançou um conjunto de iniciativas muito inovadoras que também serviu de referência para a Unesco e para o mundo, né? E assim como os pontos de cultura, assim como outras coisas que o Brasil criou no campo das políticas culturais. Então, acho que existe espaço, acho que para isso acontecer também, mas acho que ainda é cedo para a gente falar disso assim. Uhum. Então tá, vou aproveitar aqui então para ler os superchats que chegaram enquanto a gente conversava com o Pedro, dizer para a nossa comunidade que ainda faltam cerca de R$410 aí para nós alcançarmos a nossa meta. Depois que nos despedirmos de Pedro, ficaremos eu e Leandro fortes aqui na luta até o cafezão da manhã. Então, quem puder, já vá pingando, mandando seu superchat, contribuindo para que a gente alcance essa meta, que é o que mantém essa trincheira de luta e de informação de pé. Os superchats que chegaram foi o Tarcísio Pena, que diz que o projeto 6,5 ressuscitou o choro, depois que o Jacob do Bandolim se apresentou e foi o maior sucesso. Peraí. O Jacó do Bandolim morreu nos anos 60. Deve ter ouvido o engano aí, tá? Eu acho que eu não li certo. Eu acho que eu não botei a vírgula. O projeto 6,5 ressuscitou o choro, vírgula. Depois que o Jacob do Bandolim se apresentou e foi o maior sucesso. Não, o Jacob do Bandolim não, ele morreu nos anos 60. Morreu jovem. Não tinha esse projeto. Era o pai do Sérgio Bittencourt. Tenho certeza absoluta disso, tá? Se o Jacob do Bandolim se apresentou em algum lugar, por favor, mostrem o vídeo, porque é um fenômeno. É espiritismo. Tá bom? Mas é legal isso, porque, Pedro, já perguntaram aqui, já falaram antes, a história do projeto 6,5, que era com ingressos a preços populares, e teatros, e shows Brasil afora, realmente era uma coisa sensacional. Mas guarda essa informação para a gente, sem o Jacó de Bambolim, mas guarda essa informação para a gente discutir depois. Segue aí, Maria.
A Maria Cabreira, que é membro, diz: participo de um coletivo de artes manuais na Paraíba, cujo objetivo é o resgate das rendas tradicionais, e é de suma importância o que o Pedro está falando. A Maria, lá de Maceió, do Alagoas, pergunta se, como é que vai ser formado esse comitê, qual é a formação do comitê, a estrutura dele. O Joaquim Silvino pergunta: e as delegacias da Funarte, como ficam? E o Pereira diz: o ator Pedro Vasconcelos, de Riacho Doce, aí depois ele bota: tô brincando. Esses foram os superchats. Bom, posso responder então? Não, essa pergunta já foi feita várias vezes, né? Como é que vai funcionar esses comitês? Quem compõe esses comitês? Uma das coisas que a gente pensou nós não vamos criar uma estrutura que possa depois ser confundida ou sombrear com os conselhos estaduais de cultura, que são instâncias da sociedade civil eleitas de participação e pactuação de políticas entre o Estado e a sociedade na área cultural. Nós não vamos criar colegiados nos comitês fixos, permanentes. Qual é a ideia? É você abrir uma seleção pública para entidades da sociedade civil, elas apresentam as suas propostas de plano de trabalho e tal, vão receber um recurso, vão contratar equipes de comunicação, de mobilização, de formação, de articulação territorial, e essas equipes é quem vão produzir essa interação do MINC com a sociedade civil e vão ser conduzidas por essas entidades. Então é também uma gestão compartilhada aí, porque vai ter um protagonismo e uma autonomia grande da sociedade civil. Então, as equipes dos comitês vão ser selecionadas por essas entidades e essas entidades vão ser selecionadas pelo MINC, né, em todos os estados. Vão ter algumas que vão ter um papel mais de guarda-chuva, que vão abrigar outras, e elas vão poder ter outras entidades em rede para poder chegar em todas as regiões do país. Essa é a nossa meta que a gente está construindo aqui. O país é dividido em várias regiões, né, pelo IBGE. Cada estado é dividido, então a gente quer que os comitês cheguem pelo menos de forma presencial, com essas equipes em todas as regiões do país. Todos os municípios talvez seja ainda uma ousadia, porque vocês imaginam, né, uma estrutura muito capilarizada, muito grande, mas esses comitês vão ter equipes. E eles não vão ter eleição, no sentido de você ter uma eleição de pessoas que participam dele. Ele vai fazer consultas públicas sobre temas. Agora o tema é a Política Nacional das Artes, agora o tema é a política para a cultura afro-brasileira. Agora o tema é a internacionalização da cultura brasileira. Então a gente vai fazer consultas públicas, a sociedade civil participa, contribui, opina e depois a gente devolve, né, a partir das discussões, como é que o Ministério vai encaminhar. Então essa é um pouco a estrutura, a estratégia, né, e nós vamos ter, portanto, muitas entidades nessa rede, né, vão estar articulando outras entidades no território e muitos parceiros, universidades, outras instituições culturais, que também vão dar suporte para a atuação desses comitês nos estados. E certamente elas também vão atuar em parceria com estados e municípios, né, mas na ideia de serem esse braço de apoio do Ministério a estados e municípios e não, digamos assim, a serviço dos estados e municípios. Cada um tem as suas estruturas, né, essa vai estar vinculada diretamente ao MINC e a sua presença nos territórios. Então é isso, né, Mafê? Temos mais superchats? Não. Não, foram essas as perguntas. Então vamos agradecer muitíssimo aqui a presença do Pedro Vasconcelos, do Ministério da Cultura, ter vindo aqui conversar conosco, esclarecer sobre a questão dos comitês estaduais e muito mais que se falou aqui, né, que nós conversamos sobre a questão cultural do Brasil. Pedro, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, uma honra e prazer ter você conosco aqui no Cafezão da Manhã. Eu que agradeço, é uma honra para mim poder participar. Agradecer a Maria Fernanda, agradecer a ti, Leandro, e também elogiar, né, e parabenizar o trabalho que vocês fazem de resistência, de enfrentamento aí nesse debate das comunicações no Brasil. Um trabalho exemplar que eu também acompanho e apoio. Desejar sucesso e me colocar à disposição para estar sempre aqui com vocês quando vocês precisarem, tá bom? Grande abraço. Valeu, Grande abraço, Pedro. Obrigado, cara. Abração. Tchau.